abençoar as nossas vidas. Amém? Amém. Então, para quem não me conhece, meu nome é Emily Cardoso. O pastor Vitório me convidou nesta noite para trazer uma palavra para os nossos corações. E o Senhor queimou verdadeiramente essa palavra no meu coração. E a palavra de Deus é uma faca de dois gumes, né? Então ela entrou profundamente na minha vida, como ela falou comigo, e eu tenho certeza que ela vai falar ao seu coração nesta noite. Amém? Pois eu queria convidar a igreja a abrir comigo. Mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Quem aqui já recebeu o não de Deus? Quem aqui já recebeu um espera, filho, aquieta-te, acalma teu coração? Você está muito ansiosa, como a irmã trouxe aqui a palavra. Calma, esse coração está agitado, como está escrito em Salmo, aquieta-te a minha alma. A gente tem que falar todo dia isso com a gente, né? Aquieta-te a minha alma. Quantas vezes nós recebemos um não de Deus? E não estou falando nem do diabo não, porque às vezes a gente vira e fala, isso é o diabo tentando. Não. É um não de Deus. É Deus falando comigo, é Deus falando com você. Não, filho. Eu sei que o seu coração queima, eu sei que você anseia, que você deseja, mas ainda não. E muitas vezes a gente acha que esses nãos são portas fechadas. Muitas vezes a gente acha que esses nãos são castigos de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para te falar que não. O não dele muitas vezes são proteções e redirecionamentos para as nossas vidas. Amém? E nós vamos ver através da palavra que Jesus, mesmo diante de um não que a gente recebe, ele tem um plano perfeito para a sua vida. Amém? O título dessa mensagem é essa: Jesus tem um plano perfeito para você. Então eu queria convidar a igreja a abrir comigo a palavra de Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, terceiro capítulo, versículo 22. E o que Deus colocou no meu coração, justamente 3 pontos que nós vamos compartilhar aqui nesta noite, para mostrar que mesmo quando ouvimos um não de Deus, Ele continua a escrever a nossa história. Amém? Gênesis 3, capítulo 3, versículo 22, e diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Feche seus olhos por um instante. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Senhor, não foram as nossas pernas que nos trouxeram aqui, mas foi o Teu Santo Espírito que nos moveu aqui neste lugar, para receber esse maná que vem direto do Teu trono. Senhor, se alguém entrou aqui com o coração endurecido, eu te peço em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que esse coração se transforme em carne neste mesmo instante, Pai. Leve cativos nossos pensamentos a Ti, que nós possamos concentrar na Tua palavra. Eu repreendo em nome de Jesus toda distração, toda seta de Satanás que tenta tirar o teu foco, meu irmão, minha irmã, mas que nesta noite a sua concentração seja exclusiva em ouvir a voz do Espírito Santo de Deus através da tua palavra. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade neste lugar, aqui é o teu lugar, nós já sentimos a tua presença. Por isso, Senhor, faça conforme o teu querer, faça conforme a tua vontade, em nome
Jesus. Amém? Então nós acabamos de ler aqui um pedacinho da história de Adão e Eva. Acredito que todo mundo aqui já ouviu falar, certo? Adão e Eva estavam no jardim e eles pecaram. Existiam duas árvores que Deus havia dado uma ordenância. Eles podiam comer de tudo naquele jardim. Eles podiam fazer de tudo naquele jardim. Mas existia uma ordenança que eles não podiam. Eles não poderiam comer da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, como todos nós sabemos, aconteceu o que aconteceu. Adão e Eva desobedeceram. Adão e Eva pecaram e eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nós acabamos de ler que Deus, ele nesse exato momento falou: o homem se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal, pois ele havia acabado de comer da árvore. E qual foi a ordenança de Deus diante dessa situação? Qual foi a consequência diante desse ato? Adão e Eva foram expulsos do jardim. Versículo 24. Depois de expulsar o homem, fala comigo, expulsar. Adão e Eva, eles não foram convidados. Eu queria convidar vocês a se retirarem, por gentileza. Não, eles foram expulsos do jardim do Éden. E quantas vezes nós lemos esse capítulo, lemos essa história, e a gente sempre fala: pecaram, foram. O que a gente já pensa? Castigo de Deus. Pecou, foi castigado. Eles foram expulsos do jardim porque foi uma consequência do pecado deles. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Quando Adão e Eva pecaram, pecado entrou na humanidade e trouxe como consequência a separação de Deus, a morte espiritual. E lá em Romanos 6:23 fala que a consequência do pecado é a morte. Só que a gente pode olhar a princípio e olhar como um castigo. Mas o primeiro ponto que Deus colocou no meu coração, e eu queria que você gravasse nessa noite, e saísse daqui com esses 3 pontos, é que o não de Deus não é castigo. O não de Deus é uma proteção para a sua vida. Porque Deus, Ele olha lá de cima e Ele é justo. Deus é justiça. Mas Deus também é amor. Ele não tem amor, Ele é amor. A sua essência é amor. Então, Ele não olhou para Adão e Eva e com um olhar de raiva, como eu e você muitas vezes fazemos, diante de um erro do nosso irmão, e castigamos. Não foi o castigo de Deus, mas foi uma proteção. Olha o que está escrito no versículo: não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Deixa eu te falar, ele comeu, Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Seus olhos foram abertos. Só que existia mais uma árvore lá dentro daquele jardim que eles não poderiam tocar, que era a árvore da vida. Se Adão e Eva tivessem permanecido no jardim depois da condição de pecadores e tivessem comido do fruto da árvore da vida, eles estariam eternamente na condição de pecadores. Só que Deus, Ele já tinha um plano perfeito para a humanidade. Assim como Ele tem um plano perfeito para a sua vida, desde o jardim do Éden, esse plano perfeito já existe. Porque a gente pode olhar e achar que a expulsão foi um castigo, mas não, foi Deus impedindo que o pecado fosse eterno. Porque se Adão e Eva tivessem comido daquele fruto da árvore da vida, eles seriam eternamente pecadores. Meu irmão, acho que você não está entendendo. Eu e você seríamos completamente separados de Deus. Nós não teríamos a possibilidade que nós temos hoje. Nós não teríamos o nosso Redentor.
Então, quando a gente olha para a história de Adão e Eva e vê que eles foram expulsos, e quantas vezes a gente vê até em filmes ou novelas da Record, quando eles reproduzem, vê Adão e Eva saindo de cabeça baixa, que a gente fica, castigo de Deus. Não! E às vezes você está com esse mesmo pensamento diante de um não do Senhor. Deus está me castigando porque eu pequei. Deixa eu te falar uma coisa. Se tiver arrependimento, nem Jesus está lembrando do seu pecado. Por que você continua? O não de Deus não é um castigo para você, mas é uma proteção para a sua vida. Se eles permanecessem, se eles tivessem acesso à árvore da vida após o pecado, viveriam eternamente em estado de queda, viveriam eternamente afastados de Deus. Por isso Deus colocou querubins. A palavra fala que tinha querubins com espadas flamejantes. Ali não era um exército de Deus impedindo, ali era um exército de Deus protegendo. Assim como Ele faz com a sua vida. Só que muitas vezes nós somos iguais aos nossos filhos. Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui corrige o filho diante de um erro e o seu filho vira para você e fala: não sou mais sua amiga, não vou brincar mais. Hoje minha filha falou que não é mais minha amiga. Daqui meia hora ela já é minha amiga de novo. Será que Deus não está olhando para a gente do mesmo jeito? Será que Deus, quando vira para você, fala: filho, não? Será que você vira para Deus e fala: não sou mais seu amigo, Deus? Não sou mais seu amigo, Jesus? Onde está a nossa maturidade espiritual e emocional para entender que os nãos de Deus são proteções? Para entender que a rejeição, muitas vezes, não é rejeição, e sim misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É a misericórdia dele que nos torna e nos deixa de pé. É o amor dele que nos trouxe aqui. É o amor dele que nos faz todos os dias buscar pela tua palavra. Então entenda que não foi rejeição na vida de Adão e Eva, e não é rejeição na sua vida, mas sim uma misericórdia, um amor. Quantas vezes você olha para a sua vida e pensa que você está sendo rejeitado por Deus ou até mesmo pelas pessoas? A gente olha para nossa filha e fala: minha filha, mamãe está te protegendo. Mamãe está protegendo você de machucar o seu dedinho. Deus vira para você e fala: meu filho, eu tirei essa pessoa da sua vida porque eu estou te protegendo. Meu filho, eu não abri essa porta de emprego porque eu sei o que tem lá dentro. Mas será qual tem sido a sua reação diante dessa porta fechada? Diante desse querubim, diante dessa porta que está fechada sobre a sua vida? Será que você tem virado para Deus, para Jesus, e falado: não sou mais seu amigo? Não vou buscar mais a Deus, não vou mais à igreja, porque eu busco, e a porta continua fechada. Não, meus irmãos. Hoje o Senhor está dizendo: meu filho, você não entende o que eu faço agora. Você não entende os planos que eu tenho para você. O plano perfeito que eu já desenhei. Porque desde o ventre da tua mãe eu já escrevi seus dias. Eu conheço cada passo dos seus dias. Você não conhece, mas eu conheço. A sua obrigação é confiar no Senhor. Mesmo que doa, mesmo que vá contra o teu ego, mesmo que vá contra os teus sonhos. Será que você está tendo coragem de orar ao Senhor para realinhar os teus sonhos com os sonhos dele? Será que você está tendo coragem de falar: Senhor, se esse sonho que está no meu coração não for teu, tira de mim? Ou o seu ego está falando mais alto, falando: eu quero muito isso? Você tem perguntado para ele se ele quer isso para você? Porque às vezes não é o que ele quer, e se você ora, ele tira de você. E qual tem sido a sua reação diante disso? Porque, meu irmão, deixa eu te falar, o plano que ele tem é perfeito. Não é o teu plano que é perfeito, é o plano dele para você. Você crê? Oh! E logo depois da queda,
Logo, se você continuar lendo a palavra, logo depois da queda, Deus não deixou o homem sem esperança. Então deixa eu te falar, mesmo diante de um não, logo depois do seu não, o Senhor vai te direcionar para o caminho certo. Ele não fecha apenas a porta, mas Ele te mostra o caminho que você deve andar. Muitas vezes não é o caminho que você queria, mas Ele te direciona. Porque a palavra nos mostra em Gênesis 3,15 que Ele anuncia a primeira promessa do Evangelho. A descendência da mulher, ou seja, Jesus Cristo, pisaria na cabeça da serpente, que é Satanás. A serpente feriria o calcanhar, que é a profecia da cruz. Porém, não era a derrota final, porque Deus já tinha o plano perfeito, que era Jesus, o nosso Redentor. Então, diante dessa porta fechada, deixa eu te falar, meu irmão, vamos ter maturidade espiritual e emocional para entender o versículo de abertura aqui desta noite, Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, aleluia! Todas as coisas. Mas o versículo não termina aqui. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Você tem vivido segundo o propósito de Deus? Ou você tem vivido segundo o seu ego? A gente tem que fazer a nossa autoavaliação e parar de transferir toda a responsabilidade nas mãos de Deus. Olhar para o espelho. Porque a gente tem que entender que quando Deus diz não para uma relação, para uma amizade, para um namoro, para um emprego, para uma faculdade, não sei qual foi o não que você recebeu, meu irmão. Mas quando Deus diz não, Ele está a impedir que fiquemos presos a uma situação que Ele não queria para mim e para a sua vida. Porque Ele tem algo diferente, mas você não enxerga com a ótica do Senhor. Assim como o não do Éden abriu espaço para o sim da cruz, os nãos de hoje abrem espaço para o plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Porque lá em Jeremias, capítulo 29:11, Ele fala para mim e para você nesta noite: sou eu, sou eu quem conheço os planos que tenho para você. E são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É Ele que conhece o plano que tem para você. Mas muitas vezes o plano dele pode contrariar o que você deseja. Mas eu estou aqui nesta noite para te falar esse primeiro ponto, que o não de Deus não é um castigo, mas uma proteção. O não de Deus nunca é o fim, e sim um redirecionamento para o plano que Ele tem para você. Você crê nisso? Ele faz infinitamente mais do que você sonha. Ele tem infinitamente mais sonhos maiores do que os seus. Mas será que você tem confiado o suficiente para entender isso? Para entender esses versículos que estão na Bíblia? Para você caminhar na direção que Ele está te mostrando, mesmo se for uma direção escura. E o segundo ponto que Deus colocou no meu coração, que às vezes não é um não que Deus te dá, às vezes é um silêncio. Quem aqui já buscou o Senhor e não teve resposta nenhuma? Quem aqui já buscou o Senhor e teve um silêncio total da parte de Deus? Deixa eu te falar uma coisa, quando nós estamos na sala de aula, o professor está o tempo todo falando, não está? Mas quando ele está em silêncio, os alunos estão em prova. É o único momento que o professor não fala nada. É o momento que os alunos estão fazendo prova. O tempo todo o professor está disponível para tirar todas as dúvidas, para questionar, para poder responder, para poder fazer o que quiser com os alunos. Mas no momento da prova, é o momento que o aluno demonstra qual foi a confiança que ele depositou no ensinamento do professor.
E para falar do silêncio de Deus, eu queria abrir em Gênesis 40. Capítulo 40, versículo 23. A história de José. José recebeu inúmeros nãos de Deus. Se a gente fosse falar da história de José aqui hoje, não daria. Porque José, ele enfrentou uma sequência de injustiça, uma sequência de frustração. Ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi acusado falsamente e preso na casa de Potifar. Depois ele foi esquecido pelo copeiro. Capítulo 40, versículo 23, diz assim: o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Repete comigo: não se lembrou. Ele não me lembrou de mim. José estava dentro da cadeia e existiam dois homens, o copeiro e o padeiro. Os dois tiveram um sonho e José revelou para esses dois homens o que significava aquele sonho. E logo depois aconteceu exatamente como José falou. E um dos sonhos era que esse copeiro iria voltar à presença de Faraó e voltar às suas ações, suas atividades de ser copeiro. E José falou: copeiro, deixa eu te falar uma coisa, peraí. Quando você estiver perante Faraó, lembra de mim. Fala de Faraó, de mim. Fala que eu existo. Fala que eu estou aqui preso. E justamente eu não merecia estar aqui, mas eu fui preso. Então se você falar de mim, pode ser que eu saia da cadeia. O copeiro falou: não, pode deixar. Palavras de Emily, né? Claro. Não, pode deixar. Chegar lá, a primeira coisa que eu vou falar é de você. Mas a palavra me fala que ele não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Quantas vezes você já ajudou tantas pessoas? Quantas vezes você já serviu tanto a Deus e você fala: agora é o meu momento, chegou a minha hora, mas de repente você foi esquecido. De repente Deus ficou em silêncio. De repente você acha: agora que meu nome vai ser soprado, e seu nome não foi nada. Como aconteceu com José. Só que eu tenho uma coisa para te falar. Que o não de Deus naquele momento na vida de José, na verdade, era um ainda não. Ainda não, José. Ainda não é o momento, ainda não é a hora, ainda não, você não vai sair. E às vezes você questiona: Deus, mas eu ajudei tanto aquela pessoa. Eu falei: pessoa, fulano, amigo, lembra de mim. E ele esqueceu de mim. Às vezes eu servi tanto aqui na casa, agora que eu acho que é o momento, e não foi o que aconteceu. E Deus está te falando: filho, esse não é um não definitivo para a sua vida, é um ainda não. Porque eu sei o momento certo. A palavra de Deus me fala que existe tempo certo para todas as coisas. E o tempo certo, muitas vezes, nós não vamos saber qual é esse tempo. Não é o nosso tempo, não é o tempo Cronos, é o tempo Kairos, é o tempo de Deus que determinam as coisas. O não imediato abriu espaço para um sim maior. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se o copeiro tivesse lembrado de José naquela mesma hora, a única coisa que José receberia era a liberdade. Aí você pode virar para mim e falar assim: Emily, grande demais essa situação, a liberdade é muito bom. A liberdade já era o que José queria. Tá ótimo, não precisa de mais. Não, meu irmão, acho que você não está entendendo. Você não está entendendo que Deus tem planos maiores do que você pensa, do que você sonha. Às vezes você acha que é só uma liberdade que você vai acessar, mas Deus está te falando: não é apenas a liberdade que eu tenho para a sua vida, mas é uma posição de governo que eu tenho para a sua vida. Porque a palavra me fala logo em seguida: ao final de 2 anos, ou seja,
2 anos depois. Emily, foi muito tempo. Meu irmão, 2 anos na vida, para Deus pode ser um dia, 10 minutos, 20 minutos ou 10 anos. Mas o que Deus está querendo nos dizer nesta noite é: filho, descansa na minha palavra. Porque se você tem a minha palavra, eu vou cumprir. Mas é no meu tempo. Eu estou te convidando nesta noite a descansar no Senhor. Eu estou querendo te mostrar nesta noite que a frustração que você muitas vezes acha que está vivendo diante de um não é um castigo, não é um ponto final, mas é um espera em Deus. Porque Ele tem um plano perfeito. Meu irmão, não é do seu jeito, não é no seu tempo. Talvez você veio aqui nessa noite esperando que fosse uma mensagem, que fosse algo, mas Deus está te falando, é uma mensagem que eu estou te preparando para você acessar aquilo que Ele tem para você. A palavra de Deus me fala que aquele povo no deserto, que Deus não guiou aquele povo no deserto no caminho mais curto. Lá em Êxodo fala que existia um caminho mais curto no deserto, mas Deus escolheu levar aquele povo num caminho mais longo. Porque Ele sabia que eles poderiam colocar tudo a perder. Meu irmão, Deus não quer que você acesse a promessa. Deus quer que você usufrua dessa promessa. Quantas pessoas, exemplo, oram pedindo a restituição do seu casamento, e quando Deus restitui, a própria pessoa põe tudo a perder. Porque Deus não restitui casamento, Deus restitui pessoas. E pessoas restituídas restituem casamentos. Não é sobre você alcançar a promessa, é sobre você usufruir daquilo que Deus tem para você. Deus não quer te dar um emprego, Deus quer que você prospere nesse emprego. Então Ele está te preparando para que quando você acessar isso, você tenha maturidade espiritual, emocional, para você viver o plano perfeito que Ele tem para você. Só que nós somos ansiosos, nós somos a geração miojo, a geração 3 segundos, nós somos. Mas nesta noite o Senhor está falando comigo e com você: aquieta-te o teu coração. Porque esse não é um não, é um ainda não. O plano de Deus não era tirar José da prisão, era colocar José no trono. Porque 2 anos depois, Faraó teve um sonho. E nesse sonho, ninguém soube interpretar. E o copeiro se lembrou. Por acaso o copeiro se lembrou? Não! Porque no tempo certo, Deus vai fazer o seu nome ser soprado. No tempo certo, Deus vai fazer o seu nome abrir portas. Porque 2 anos depois, Faraó sonhou e o copeiro falou: existe na prisão um homem que interpreta sonhos, e ele se chama José. E José veio à presença de Faraó e interpretou o sonho que Faraó teve. E no final, Faraó falou: ninguém melhor do que você para poder administrar, para poder fazer justamente com que esse sonho se torne realidade. 2 anos atrás, José teria a liberdade. 2 anos depois, José foi governador do Egito. O que Deus tem para você é um plano perfeito, não é o plano que você sonha. Você pode falar: Emily, mas o plano que eu sonho já é muito bom. Meu irmão, mas Deus faz infinitamente mais do que você sonha. E José, o que José viveu na prisão não foi perda. Às vezes você pode estar pensando: está demorando demais a promessa de Deus acontecer, está demorando demais essa porta se abrir. Mas o que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo de espera é te preparando. É te preparando. Então, deixa eu te falar uma coisa: a preparação já faz parte da promessa, meu irmão.
Você já está vivendo a promessa. Agora cabe a você ter a postura e a maturidade de agradecer já a Deus neste momento. Cabe a você já caminhar conforme essa promessa. Porque José, dentro da prisão, foi a preparação dele. Ele aprendeu a depender de Deus no momento que ele estava preso. Ele aprendeu a crescer em paciência, humildade e sabedoria. E mais, ele aprendeu a administrar antes de governar. Porque dentro da prisão, ele era o administrador daquele lugar. Você está onde você está não é por acaso. Você faz o que faz não é por acaso. O que você está vivendo já faz parte da promessa que Deus tem para a sua vida. Então comece a ressignificar isso que você está vivendo. Porque sem o processo, José não estaria pronto para o propósito. E você também não. Você também não. Eu também não. Mas se eu fixar na minha cabeça que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque eu continuo caminhando segundo o propósito de Deus, as coisas vão ficar mais leve, a espera vai ficar mais leve. É o que eu preciso fazer para minha espera se tornar mais leve diante dessa porta que ainda não se abriu, diante dessa promessa que ainda não aconteceu. Amém? Deus usa o processo, meu irmão, para nos provar, nos amadurecer e nos preparar para algo maior. Então não pense que o silêncio de Deus, o esquecimento de Deus, não pense que a ingratidão das pessoas. José poderia tanto ter falado mal daquele copeiro, que homem ingrato, ajudei tanto aquele homem, interpretei o sonho dele. Não foi a ingratidão. Foi um processo, um propósito de Deus na vida dele. Então às vezes está falando mal do seu irmão aí, ó. Está julgando a vida do outro. Que ingrato. Não lembra de mim, não me ajuda. Não, às vezes é Deus permitindo que Ele não te ajude para você recorrer ao próprio Senhor. Para você amadurecer e recorrer à própria fonte. Pare de buscar por atalhos, recorra à própria fonte. Você tem livre acesso. A gente precisa entender isso, que tudo faz parte do plano perfeito preparado para Deus, para a nossa vida. O não de Deus hoje é nos alinhando para esse plano. E muitas vezes você acha que o atraso humano está te prejudicando. Não, deixa eu te falar, o atraso humano não atrasa o plano de Deus. O tempo de espera é o tempo de Deus te preparando. Então entenda que o não de Deus não é um castigo, é uma proteção. Então entenda que o silêncio de Deus não é um esquecimento, é um ainda não, é uma preparação. E entenda, em terceiro lugar, foque no seu destino, mesmo diante dos nãos. Você tem uma palavra de Deus, amém? Foca na tua palavra. Para de olhar para o lado. Para de olhar para a palavra do colega. Para de olhar para a palavra do irmão. Foca na tua palavra. Foca no que Deus fala no seu coração. Foca no teu destino. Sabe por que muitas vezes a gente esmurece? Porque a gente tira o foco do que tem que ser necessário. Sabe por que muitas vezes a gente preocupa? Porque a gente olha para a vida do irmão e vê que o irmão já alcançou alguma coisa. Foca no teu destino. Por isso eu quero convidar vocês a ler comigo Marcos. Oh, aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 37. Porque nós falamos da história de Adão e Eva. Nós falamos da história de José. Mas Jesus, Ele, além de ter o plano perfeito, Ele é o plano perfeito. Ele foi o plano perfeito de Deus. Ele continua sendo o plano perfeito de Deus, o nosso Redentor. E Ele nos mostra que quando a gente foca no nosso destino, não tem o que temer diante desses nãos, não tem o que temer diante dessas portas. Ele nos mostra que a gente precisa olhar para a palavra de Deus.
Porque eu vou ler aqui com vocês uma história. E nessa história tem dois cenários. Marcos capítulo 4, versículo 37 diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E é o que Jesus está nos perguntando nessa noite: por que tanto medo diante desse não? Ainda não tem fé que a palavra dele vai se cumprir na sua vida, mesmo que você não esteja enxergando aos olhos nus? Deixa eu te falar, meu irmão, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Se você continuar andando por vista, meu irmão, você não vai muito longe. Ah, mas agora se você continuar andando pelo que você crê, na palavra que ele liberou, não tem tempestade que vai te parar, não tem um não que vai te esmurecer, não tem uma porta fechada que vai fazer você ficar parado. Você vai continuar prosseguindo para o alvo, porque você sabe o seu destino. Aqui nessa passagem, uma história, mas a gente tem dois cenários. De um lado está Jesus na popa fazendo o quê? Fazendo o quê? Dormindo. Jesus está de um lado do barco, dormindo. Mas do outro lado estão os discípulos morrendo de medo. Jesus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E nessa noite eu te pergunto: quem é você no barco? Quem é você dentro desse barco? Porque todos nós estamos num barco. Todos nós estamos num barco. E o barco é individual. Não é um barco para todo mundo. Mas quem é você dentro do barco? Está dormindo? Ou você está clamando ao Senhor desesperadamente? Qual a diferença desses dois cenários? A diferença é que um conhecia o seu destino e o outro não. Jesus, ele tinha plena convicção que ele ia morrer. Ele sabia qual era o plano de Deus. Ele viria e ele se entregaria por mim e por você. Mas também ele tinha plena convicção que não era afogado que ele iria morrer. Ele sabia que o destino dele não era debaixo do mar, mas era no madeiro. E você sabe qual é seu destino? Você sabe que Deus tem uma promessa para você, ou você acha que você vai morrer diante dessa própria luta que você está vivendo? Ah, mas meu marido saiu de casa. Ah, mas meu filho está assim. Ah, mas eu perdi o emprego. Ou, o que a palavra fala com você? Você confia 8 ou 80? Porque é na hora da prova que o professor está em silêncio. Você vai colar na prova ou você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprende na sala de aula? E a sala de aula não é aqui no culto, não. A sala de aula é no seu secreto. É você com Deus, Ele te revelando detalhes da sua vida. Só que na hora da prova, muitas vezes, a gente quer fazer o quê? Colar? Não, meu irmão, não existe cola na vida com Deus. Não existe cola na vida com Deus. Existe entrega, existe renúncia, existe viver pela fé. Porque eu não acesso ao meu Pai se eu não tiver fé. Porque sem fé é impossível ouvir ao meu Pai. E o Senhor está te falando nesta noite:
Meu filho, por que tanto medo? Minha filha, cadê tua fé? Oh, filha, eu tenho um plano perfeito para você, mas eu preciso que você entenda que o meu não neste momento é para te proteger, é para te guiar, é para poder te direcionar para o plano perfeito que Ele tem para você. Jesus, ele tinha plena convicção de que morrer afogado não era o destino dele. Será que você tem acordado de madrugada e clamado ao Senhor pedindo pelo amor de Deus por aquilo? Ou você tem clamado e falado: obrigada, Jesus, obrigado porque a tua palavra me fala que em tudo dai graças, e eu te dou graças por essa porta fechada, eu te dou graças por essa luta que eu estou passando, porque a luta que eu passo me torna perseverante, a luta que eu passo me torna resiliente, a luta que eu passo me torna com cicatrizes, para que eu seja canal de cura para outras pessoas. Ah, meu irmão, você não está entendendo. Se eu não tivesse passado por milhares de lutas que eu passei, eu não estaria com as minhas cicatrizes aqui agora ministrando sobre a sua vida. Entenda que o que você está gerando são cicatrizes. Entenda que o que você está gerando são situações para abençoar outras vidas. Porque a árvore, ela não come do próprio fruto. A árvore, ela alimenta outras pessoas. Então entenda que essa luta que você está passando não é para te matar, não é para te matar, não é para te ferir, porque Deus é um pai que ama, Deus é um pai que cuida, Deus é um pai que protege, e é isso que Ele está fazendo com a sua vida. Então foca no seu destino. Quando os nãos aparecerem na sua vida, tempestades, lutas, desertos, se lembre das promessas de Deus que você carrega. Oh, você não está entendendo? Lembra das promessas de Deus que você carrega. Eu sou psicanalista. Em toda consulta minha eu falo isso. Cria, a partir de hoje, quem não tem isso, eu vou te dar essa orientação. Você vai criar um grupo no WhatsApp. Você e você mesmo. Coloca seu marido, ou sua mãe, ou seu pai, e tira. Vai ficar só você e você mesmo naquele grupo. E você vai escrever nesse grupo: Jesus e eu. E tudo, tudo que você receber da parte do Senhor, você vai escrever nesse grupo. Foi pro secreto? O Senhor falou com você? Escreve. Conversou com alguém? Alguém falou com você da parte de Deus? Escreve. Escreve todas as promessas, escreve aquilo que Deus fala ao seu coração. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver a palavra. E a palavra me diz que eu preciso trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Só que é muito fácil falar que eu trago à memória aquilo que me traz esperança no meu dia bom. Eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança no meu dia mau. É diante desse não, é diante desse silêncio. Porque o dia mau chega para todo mundo. O dia difícil chega para todo mundo. E quando esse dia chegar, bater a sua porta, quando esse não chegar na sua porta, você vai pegar seu grupo do WhatsApp e você vai ler cada palavra que Deus já falou com você. Ah, meu irmão, quantas vezes aconteceu comigo um desespero, um não de Deus, eu esperando uma resposta e Deus falou assim: não, filha. E eu acho que acabou. Eu vou nesse grupo e falo: não acabou. Não acabou, porque aqui o Senhor falou comigo, aqui o Senhor falou comigo, aqui o Senhor falou comigo. É só uma ainda não. Aleluia. Foca na palavra, foca na promessa, foca em Jesus. Foca no que tem que focar. Tudo aquilo que você foca expande. Se você focar no problema, o problema vai ficar. Mas se você focar na palavra, meu irmão, quem é o problema diante do que você está carregando? É onde os seus olhos estão fixados. Ele é o nosso plano perfeito. E Ele tem o nosso plano perfeito já escrito. E lá em Efésios diz que nele temos a redenção pelo seu sangue.
e a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Nele temos salvação, nele temos redenção, nele temos perdão, nele temos nova identidade, nele temos esquecimento do nosso passado, nele temos renovo para a nossa vida. Para de focar em outra coisa, foca nele. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Espera no Senhor. Espera no Senhor. O Espírito Santo é o selo do plano perfeito em nós. E quando a gente vai em Gênesis 8:1, a gente vê a história de Noé. E Noé, quando aquele dilúvio veio, quando aquele não para a humanidade veio, quando aquela tempestade aconteceu, Noé soltou a pomba para ver se a pomba encontrava terra. Porque se encontrasse terra era sinal de que o dilúvio estava diminuindo. Mas na primeira vez que a pomba foi solta, a pomba voltou sem nada, ou seja, as águas ainda estavam altas. Deixa eu te falar, então espera. Se você está buscando respostas, mas nada está vindo, calma, porque as águas ainda estão altas. Mas quando Noé soltou a pomba pela segunda vez, a pomba voltou com um raminho na boca. Qual foi esse ramo? Foi um raminho de quê? De quê? Oliveira. Meu irmão, não tem nada por acaso na Bíblia. Não tem nada por acaso na Bíblia. Oliveira produz o quê? Azeite. O que isso quer dizer, Emily? O que você está querendo dizer com isso? Deixa eu te falar uma coisa. Quando o dilúvio começar a abaixar, Deus vai trazer um novo azeite sobre a sua vida. É um novo tempo, é uma nova estação, é um novo azeite que Deus está formando em você. O dilúvio vai abaixar, mas acalma. O não vai passar, mas acalma. Porque quando isso passar, é um novo tempo que Deus está te preparando. É um azeite novo, é um sinal de novo tempo. É um novo óleo, é uma nova unção. Então, meu irmão, há portas fechadas que achamos que é o fim, mas é Deus nos preparando para esse novo tempo. É Deus preparando a nossa vida para esse novo azeite. E esse novo azeite é para poder derramar essa unção na vida de outras pessoas. Porque nunca vai ser sobre você, mas vai ser sobre Deus fazendo através de você. Em Apocalipse fala que o que Ele abre, ninguém fecha, mas o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então eu não sei, meu irmão, não sei qual o ciclo que você está vivendo, não sei qual a estação que você está vivendo, mas nós não estamos aqui para entender. Nós estamos aqui para obedecer ciclos, nós estamos aqui para obedecer a palavra, nós estamos aqui para obedecer os nãos, nós estamos aqui para obedecer os princípios, nós estamos aqui para obedecer o Senhor e focar nele, esperar nele, preparar nele, para esse novo tempo, esse novo azeite ser formado em nós. Tem azeite novo formando aí no processo, amém? Amém. Você precisa tomar posse dessa palavra, porque eu sei que a espera dói. Eu sei que a espera dói. Eu também estou esperando igual vocês. Eu também tenho uma promessa que eu anseio igual vocês. Por isso eu disse no início, é uma palavra de dois gumes. Essa palavra penetrou no meu coração, porque Deus está falando: aquieta-te, porque eu estou formando um novo azeite, e isso requer um tempo. Quem crê em Jesus recebe diariamente esse novo azeite, que é o Espírito Santo. E Ele que vai te dar força e ânimo para começar todos os dias e não desistir. Fique de pé no seu lugar. O que Deus está dizendo nessa noite é que Ele tem um plano perfeito para você. Adão e Eva ouviram um não de Deus, mas Deus já tinha um plano, que era Jesus.
José ouviu um esquecimento de Deus, mas ele foi honrado no tempo certo. Os discípulos tiveram medo diante da circunstância, mas Jesus conhecia o seu plano, que era a cruz. E você? E você? Quem é você diante do não de Deus? Será que você tem essa consciência que você pode esperar pelo plano perfeito dele? Será que você tem essa consciência de que todas as coisas cooperam? Eu não estou te perguntando se você sabe, eu quero saber se você tem consciência, porque ter consciência é diferente de saber. Por isso, saia aqui desse culto nesta noite, faça o seu grupo do WhatsApp, coloque em prática, porque o dia do não vai chegar e nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos esperar no Senhor, porque quem espera no Senhor voa alto. Nós precisamos entender que Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E mesmo diante de tudo que pode vir a acontecer, Ele tem o plano perfeito para nós. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração nesta noite. Eu quero te convidar a entregar toda a angústia que está no seu coração. Eu quero convidar você a colocar diante do Senhor toda a preocupação. Eu quero te convidar a colocar diante do Senhor todo medo, todo anseio, toda ansiedade. Ah, minha irmã, meu irmão, eu sei que às vezes a ansiedade tenta consumir a nossa consciência. Eu sei que a ansiedade às vezes tenta consumir a nossa alma, mas nesta noite que você coloque diante do Senhor toda angústia, toda preocupação, toda espera, todo medo, tudo que vem te corrompendo, tudo que vem te corroendo por dentro, porque o Senhor nesta noite está renovando as nossas forças. O Senhor nesta noite está nos trazendo dupla honra, duplo ânimo para continuar a nossa caminhada diante do plano perfeito que Ele tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, nós queremos te entregar nesta noite, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai, pela Tua palavra. Quantas vezes esperamos, Pai, pela Tua promessa e somos tão mimados. Somos sim, Pai. Pai, somos filhos mimados, filhos imaturos, crianças diante do Senhor, Pai. Mas nesta noite nós te pedimos, amadureça o nosso coração. Oh, Pai, amadureça a nossa alma, para que nós possamos cada vez mais olhar para o Senhor e não para o nosso ego, e não para nossos desejos, nossas vontades. Ah, Senhor, que nesta noite o Senhor venha realinhar os nossos sonhos com os teus sonhos. Aquilo que não pertence ao Senhor, que o Senhor arranque nesta noite do nosso coração. Ah, Pai, pode ser difícil fazer essa oração, mas que o Senhor arranque dos nossos corações o que não é do Senhor. Ah, Senhor, nós te pedimos que nos fortaleça na espera, nos fortaleça nesse processo. Faça em nós, Senhor, nos molde como um vaso mole. Ah, Pai, moldar dói, mas nós estamos aqui para enfrentar o processo, porque nós queremos colher a promessa. Ah, Espírito Santo de Deus, vai ministrando no coração dos teus filhos aquilo que cada um de forma individual precisa nesta noite, em nome de Jesus. Declare assim ao Senhor Jesus: tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória, e percebo quão maravilhoso Ele é, e quanto Ele me... Então declare assim a Ele: Ele me amou, Ele me ama, Ele me
sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Eu queria convidar você que está com uma ansiedade tremenda no seu coração. O Espírito Santo tem ministrado no meu coração que tem pessoas que estão com o coração palpitando, que estão ansiosas, esperando respostas, esperando promessas, que estão simplesmente desesperados por dentro. O Senhor te convida nesta noite a vir aqui na frente, a se deleitar nele, a Ele renovar as tuas forças, meu irmão. O Senhor quer renovar as suas forças nesse processo. O Senhor quer te fazer cada vez mais forte nessa espera. O Senhor tem colocado no meu coração que tem pessoas que estão com ansiedade consumindo a sua alma. Não perca a oportunidade. Quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero simplesmente derramar aqui a presença do Espírito Santo. É real neste lugar. Não sou eu que vou renovar suas forças, não, mas é o Espírito Santo que vai renovar. É o Espírito Santo que vai te fortalecer. É o Espírito Santo que vai fortalecer a sua perna para continuar essa caminhada. Não perca a oportunidade de receber esse maná do céu. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em teu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele
Ele é o nosso. O seu olhar de graça, se a graça, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Eu tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Declara a Ele, declara a Ele. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Declara. Me ama. Ele te ama. Ele te ama. E tudo isso que você vive, tudo isso que você está vivendo e tudo isso que você há de viver é porque Ele te ama. Amém? Aleluia. Quem foi abençoado aqui nessa noite? Em nome de Jesus, carrega essa mensagem no seu coração. Independente do que você vive, Jesus tem um plano perfeito para você. Amém? Aleluia.
Então, nós já passamos os recados e agora a gente pode ir para casa abastecido desse maná, abastecido da palavra de Deus, e que a gente possa transbordar esse plano que Deus tem para a nossa vida, na vida do nosso irmão. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Filho, filha, vai em paz. Que o Senhor te acompanhe. Que você tenha a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Cumprimenta esse irmão que está do seu lado. Dá um abraço e uma salva de palmas para o Senhor.